Olá! Vamos dar sequência, iniciando o capítulo 8, onde ele fala sobre a segunda frase da oração. Santificado seja o teu nome. O ateísmo de Diderot e a crítica à religião. Retomando a exposição das ideias dos grandes ateus, Diderot, o mais afiado dos filósofos que quiseram banir Deus da sociedade, acreditava que o ser humano rompeu com as raízes da natureza ao construir religiões. Somente a natureza deveria nos consolar de todas as nossas miserabilidades e promover as aspirações e inspirações da inteligência. O seu conceito de natureza é amplo, representando a capacidade de adaptação do ser humano à sociedade e ao meio ambiente. A crítica filosófica de Diderot à religião é inquietante e radical. O ser humano deveria libertar-se do cárcere da religião e esquecer a busca do transcendental. Raramente um pensador discursou contra a religiosidade como este filósofo. Porém, ele comete um erro crasso, pois abraça o que mais rejeita. Abraça uma nova religião, que é a religião da natureza, e faz uma pregação que não difere muito da de um vibrante homem da fé. Tanto na trajetória dos ateus como na dos que aderem a uma religião, não há caminhos planos, altares festivos e ausência de intempéries. É necessário cultivar as flores, lavrar a terra e, às vezes, irrigá-la com lágrimas. O processo é mais complicado e complexo do que o filósofo pensava. Não basta se entregar à natureza para cultivar os caminhos da vida. A segunda frase da oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Deus sonha que seu nome seja santificado. No entanto, ele não está tão preocupado com a sua honra e adoração. Ele se preocupa muito mais com seu status de um pai que não discrimina, não exclui e não domina, mas ao contrário, aposta, investe, acarinha, promove a liberdade nos seus aspectos mais amplos. Diderot talvez nunca tenha entendido, mas seu sonho de um ser humano livre está amplamente desenhado nos segredos dessa prece. As consequências de um nome ferido. Antes de analisar a frase santificado seja o teu nome, contida na oração do Pai Nosso, e discorrer sobre a relação entre Deus e o seu nome, gostaria de comentar alguns fenômenos inconscientes que constroem cadeias de pensamentos e geram um mundo dos símbolos, do qual o nome é um dos mais penetrantes. Muito se repetiu no decorrer da história que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A oração do Pai Nosso, mais uma vez, confirma secretamente essa tese. O jogo entre o gatilho e a janela da memória. Por que nosso nome nos toca tão profundamente? As críticas, ofensas, injúrias e difamações dirigidas ao nosso nome não lesam nosso corpo. Mas por que lesam tanto a nossa emoção?
porque o nome é um símbolo que representa o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa história, o tecido da nossa consciência existencial. A consciência é virtual e, por ser virtual, tem um imaginário fértil e livre e uma capacidade sem precedentes de construir no intelecto, através do processo de interpretação, todos os fenômenos que nos envolvem. Como a consciência é virtual, compreendemos o mundo através dos significados psíquicos ou símbolos que já temos arquivados na memória. Ou seja, posso pensar num paciente através das representações que tenho dele em minha mente. Um pai se preocupa com o filho que se encontra em outro continente usando as imagens mentais inseridas em sua mente. Sem símbolos não há imagens mentais. Sem imagens mentais não há construção da realidade. O problema é que os símbolos nem sempre representam a realidade tal como ela é. Nem sempre representam a verdade, mas sim uma distorção dela. Para certas pessoas, o nome é um símbolo tão poderoso que a sua violação gera um vexame social insuportável. Vamos então entender a razão de o ser humano e Deus darem tanta importância ao próprio nome. Para isso, vou explicar como esses símbolos são formados e como, em alguns casos, eles têm o poder de adoecer a psique. Existe um fenômeno que chamo de RAM, memória RAM, registro automático da memória, que arquiva em nossa psique todas as nossas experiências psíquicas, sejam elas saudáveis ou angustiantes, gerando centenas de representações psicossemânticas ou símbolos, a gente vai experienciando e essas experiências elas são arquivadas e para cada cria um símbolo, uma imagem que toda vez que a gente entrar em contato vai nos remeter àquela situação. Quando as experiências envolvem rejeição, injustiças, injúrias, o fenômeno RAM as registra de forma privilegiada, gerando numa área da memória uma zona de conflito, que chamo de janela killer. Então, nossa mente, nossa psique, ela dá ênfase aos eventos, digamos assim, que mais nos incomodam, os mais traumáticos. As janelas killer contêm representações que geram alto volume de tensão. Quando são abertas, bloqueiam as outras janelas, impedindo-nos de encontrar informações capazes de fornecer respostas inteligentes nas situações estressantes. Por isso que a gente muitas vezes age por impulso, repetindo os padrões de comportamento que a gente tem com aquela situação. É por isso que os maiores erros da nossa vida são cometidos nos primeiros 30 segundos de ansiedade, depois de uma experiência que causou estresse. A gente age por impulso, por instinto. Quem abre as janelas da memória? É aquilo que chamo de fenômeno de gatilho ou de autochecagem, Alguma coisa que te aconteceu que te levou a reviver aquela situação. Nossa psique fala, opa, já passamos por isso. E daí ele vai lá no arquivo de memória e nos coloca essa imagem mental de novo para nos alertar. Quanto tempo leva para abrir uma janela? Frações de segundos.
Diariamente abrimos milhares de janelas das quais extraímos informações para dialogar, pensar, compreender o conjunto de imagens e sons que recebemos. Tenho estudado esses fenômenos por mais de 2 décadas. Você não percebe, mas centenas de janelas estão sendo abertas enquanto lê este livro, gerando uma consciência instantânea, o que o faz reconhecer de quem é e onde está. As janelas abertas geram a compreensão simbólica da realidade exterior. Parece que isso ocorre não apenas com o ser humano, mas com o Deus da oração do Pai Nosso. Deixe-me explicar melhor. Aí ele entra num outro subtítulo: a complexa personalidade de Deus. Quando alguém nos ofende diretamente ou difama nosso nome, ainda que não nos fira fisicamente, detona o gatilho da memória, abrindo janelas com alto volume de tensão capazes de nos ferir emocionalmente. No mundo animal, os símbolos não importam. Nenhuma gazela se perturba com um ataque sofrido no mês anterior. Mas na mente humana isso é arquivado. O jogo inconsciente entre o gatilho da memória e as janelas da memória gera o jogo dos símbolos ou representações psicossemânticas, ou psicossomáticas. Tal jogo nos faz ficar preocupados com o amanhã e sofrer com o passado. Só quem tem uma personalidade complexa se preocupa em construir uma história. Deus se preocupa em construir uma história? A meu ver, sim, mais do que o ser humano. A própria Bíblia é um relato da história da relação de Deus com a humanidade. Ele dá imensa importância aos símbolos psíquicos. O inusitado pensamento contido na frase "santificado seja o teu nome" comprova essa tese. O nome de Deus esquadrinha sua personalidade, seu ser, representa sua história, sua consciência existencial que foi arquivada no inconsciente coletivo nosso, A preocupação com o próprio nome revela que ele dá importância ao jogo das representações mentais. Aqui está o 10º segredo da oração do Pai Nosso. Deus não é uma energia despersonalizada, mas um ser concreto, com uma personalidade altamente sofisticada, que constrói uma história e se preocupa com os símbolos psíquicos, entre os quais seu nome tem grande destaque. Quem é Deus? O que ele está sentindo nesse exato momento? A oração do Pai Nosso nos provoca, rompe o superficialismo religioso e nos estimula a dar importância à personalidade de Deus. Deus sofre, sente júbilo, se frustra, se encanta com as reações humanas externas e com os pensamentos e as intenções represadas no recôndito silencioso das nossas mentes, Por isso que fala que Jesus sonda nossos corações. Se o seu nome, Deus, não tivesse importância alguma, falar bem ou difamá-lo também não teria importância. Mas ele espera que o seu nome seja santificado, valorizado, amado, honrado cada vez que for pronunciado e não pronunciado em vão. O paradoxo de Deus. A frase "santificado seja o teu nome" oculta também o 11º segredo, o paradoxo de o Pai querer que seu nome seja conhecido, honrado, difundido e santificado no meio da humanidade, mas ao mesmo tempo procurar o anonimato. Diariamente,
Milhares de pessoas em todas as sociedades lutam para preservar seu próprio nome, sua imagem. Algumas têm uma necessidade neurótica de autopromoção e se empenham para tornar o seu nome célebre. Jesus usou o verbo no imperativo na construção da oração do Pai Nosso. Santificado seja. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, dá-nos o pão de cada dia. Apesar disso, uma análise filosófica das implicações desses verbos revela uma brandura fascinante. No Antigo Testamento, algumas vezes, Deus se apresenta como o poderoso Senhor dos Exércitos, mas no Novo Testamento sua imagem é a de um pai sensível, gentil, que possui uma solidão, que deseja abraçar toda a humanidade, mas dá plena liberdade para cada um seguir o seu caminho. Como atrair os seres humanos? Que método usar? Se quisesse controlar o ser humano e subjugá-lo, seria facílimo para Deus. Mas ele parece gostar do caminho mais complicado e inexplicável. Ele nos deixa atônitos com a singeleza de suas reações. No grego, santificar significa exaltar em adoração. Também significa ser separado e honrado de maneira única e exclusiva. Deus quer que seu nome seja santificado e adorado, mas pede que o grupo de seguidores de Jesus realize o seu desejo sem qualquer gota de pressão ou agressividade. Deus quer ser honrado, mas em vez de impor a sua vontade, ele pede que as pessoas usem a ferramenta da oração para realizar o seu intento, né? Ele não impõe nada. Ele deixa-nos livre para irmos até ele, né? As atrocidades cometidas em nome de Cristo. Milhões de cristãos adoecem psiquicamente porque valorizam o julgamento de um Deus severo e não a compreensão do Pai amoroso. Exaltam a grandeza do Criador e não o abraço do Pai. Enfatizam o temor que inspira o Todo-Poderoso e não o afeto. Construíram em seu inconsciente um Deus diferente do que se revela no Pai Nosso, né? Um Deus de amor, que é o que Jesus nos trouxe. Muitos reis fizeram guerras em nome do Cristo. Na realidade, inventaram um Cristo em sua mente como desculpa para dar vazão à própria ambição, para dar curso à sua arrogância e sede de poder. Lembrem-se do que já dissemos, como a consciência existencial é virtual, torna-se facílimo criar um Jesus totalmente distante da realidade, né? Conforme as exigências, né, de cada religião, para ir controlando, né, a mente das pessoas. Quem são os piores inimigos das teorias existentes na ciência? São seus defensores radicais. Os piores inimigos de Marx foram os marxistas, que não tiveram a ousadia de reciclar suas ideias e adaptá-las às situações atuais. Os piores inimigos da democracia também são seus defensores radicais, que se enclausuram em suas ideias e não se abrem para o leque da inteligência para corrigir as rotas. Toda forma de radicalismo, né, de extremismo, é um câncer contra a sabedoria. Quem são os piores inimigos de Deus?
são seus defensores radicais. Aqueles que criaram em suas mentes um Deus que mata, que fere, que chantageia, que pune, que conquista novos adeptos com uma espada sobre seus pescoços. Por isso, o fundamentalismo gera transtornos inimagináveis. Apesar de Deus ter muitos nomes na Bíblia, bem como na Torá e no Alcorão, a oração ensinada por Jesus só aponta um nome: Pai. Pai é um nome que qualquer ser humano compreende, um nome que não fere nenhuma cultura e não fomenta qualquer sectarismo, não separa. E por que a frase santificado seja o teu nome vem logo depois de Pai nosso que estás nos céus? Porque a honra e a grandeza de Deus não são o mais importante, mas sim seu coração de Pai. A humanidade pode aplaudi-lo, reverenciá-lo, mas se não houver um relacionamento íntimo e espontâneo, regado pelo amor de seus filhos, Deus não saciará sua necessidade psíquica. Ainda será um Deus solitário e frustrado. É o amor que movimenta o intelecto do autor da existência, que o encanta, o envolve, o inspira e é capaz de tocar o cerne de sua estrutura.